A paz do Senhor a todos. E assim nós vamos para mais um dia de leitura da nossa Palavra de Deus. Vamos ler lá no livro de Números, no Antigo Testamento, capítulo 15 e 16. Depois vamos novamente para o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, do versículo 13 até o capítulo 10, versículo 20. E lá no Novo Testamento, nós vamos continuar a nossa leitura em Mateus, capítulo 20, do versículo 17 até o 34. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, mais esta oportunidade de estar lendo a Tua Palavra, juntamente com outras pessoas que não sabemos quem são, mas Tu sabes, Tu conheces cada vida e Tu podes abençoar a cada um deles, Pai. Esteja dirigindo ao Senhor este dia, este final de semana, toda que estarás conosco, Senhor, nos abençoando, nos amparando, nos protegendo e nos guardando de todo mal. Eu te peço, te agradeço, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá começar no livro de Números, no capítulo 15, e vamos ler o 15 e o 16. As ofertas suplementares. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal e um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou para sacrifício, para cumprir o voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, tragam com um novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada, com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito, deverá ser preparado desta maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deverá proceder desta maneira, quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações que, perante o Senhor, valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem o fruto da terra, apresentam uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentam-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Oferta pelos pecados involuntários. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou e para todas as suas gerações, e, se isto for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada.
Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. O castigo pela transgressão do sábado. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As bordas das roupas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Faça isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam, e não se prostituam nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 16. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Corá, filho de Issar, filho de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão e os filhos de Eliabe e Om, filho de Pelete, todas as tribos de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do conselho. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem fogo neles e o incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se juntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: nós não iremos. Não basta você nos ter tirado da terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? Ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceiteis as ofertas deles. Não tomeis deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente.
Mas Moisés e Arão prostraram com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá a vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão e as autoridades de Israel e o seguiram. Ele advertiu a comunidade: Afaste-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, juntas com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo acontecer, algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram ao Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram. Desapareceram no meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: A terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que, pelo seu pecado, perderam a vida, serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento ao altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. A revolta do povo contra Moisés e Arão. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: Saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra e Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa à comunidade para fazer propiciação por elas, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Amém? Vamos agora lá para o livro de Eclesiastes novamente, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 13 e até o capítulo 10, versículo 20. O valor da sabedoria. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra.
Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com toda a sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Capítulo 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi também debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá, quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com a sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para se divertir e o vinho torna a vida alegre, mas tudo isso se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Amém? Palavras de sabedoria. E agora vamos para o Novo Testamento, Mateus, no capítulo 20, versículo do 17 ao 34. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se sentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim dentre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante dentre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus.
2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente recuperaram a visão e os seguiram. Amém. Oh, glória a Deus. E que Deus nos abençoe e nos livre e guarde de todo mal em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.